Olá, meu nome é Gabriel Gaspar de Souza, sou acadêmico do curso de Engenharia Mecânica da Universidade de Pitágoras. E o meu TCC é sobre rebarba no processo de furação. A, a furação é um processo de usinagem que pode apresentar muitas irregularidades e imprevistos, o que acaba atrasando o processo, a linha de produção ou mesmo a linha de montagem. Ela possui uma grande representatividade na metalúrgica e também nas outras empresas, sendo um processo muito utilizado dentro da própria indústria. É um processo que não é relativamente caro por ser muito utilizado. Tem uma grande variedade de produtos, desde furadeiras hobby a furadeiras de grandes potências, usadas em grandes indústrias. Como pergunta de pesquisa, vai ser de como evitar as rebarbas no processo de furação. Em torno dessa pergunta de pesquisa, os objetivos seguintes foram determinados. O como geral de mostrar como o processo de furação funciona e os específicos de demonstrar como as rebarbas surgem, os fatores que influenciam no aparecimento das rebarbas e compreender os métodos de rebarbamento. Isso irá responder, no caso, a pergunta de pesquisa. O que é o processo de furação? A furação é um processo mecânico que gera muitas vezes um furo cilíndrico, através da rotação da ferramenta ou mesmo da própria peça, dentro de um eixo que se desloca paralelamente ao eixo da máquina. Representa de 20 a 25% dos processos produtivos mais usados dentro das empresas. As brocas que temos no mercado atual são brocas com um grande avanço tecnológico, o que ajuda a melhorar cada vez mais. E as que possuem no mercado atual são as de aço rápido com revestimento de nitreto de titânio, e o que aumenta a velocidade de corte e a vida da broca em relação a sem revestimento. As inteiriças de metal duro, que é uma boa alternativa para furos pequenos. As brocas com pastilha de metal duro, que não é uma boa opção para furos pequenos, mas uma boa opção para furos médios. E as especiais, que são em relação a grandes furos com grandes profundidades. As furadeiras que são mais usadas no mercado atual são as furadeiras usadas, que são chamadas de portáteis, que são usadas quando as posições são difíceis de alcançar, as furadeiras de bancada, que possuem dimensões relativamente pequenas, com potências não superior a 0,5 HP, e o avanço dela se dá através da força muscular do operador. E também possuem as radiais, que são usadas em peças de grandes dimensões em que os furos estão distantes da periferia. Já a furadeira em si, ela é uma máquina operatriz que produz movimentos de rotação e de avanço. E sua composição está relacionada à base fixa, coluna cilíndrica ou paralelepipedal, mesa inferior móvel, cabeçote fixo, que é ligado ao eixo árvore e à própria mesa ajustável. Como a rebarba é formada e quais os fatores que podem influenciar? A formação da rebarba na furação se ocorre similarmente ao torneamento, através da deformação plástica. Na furação em cheio, a rebarba ocorre por causa do ângulo de saída ser extremamente negativo no gume transversal. O material acaba sendo extrudado lateralmente e retirado pelo gume da broca, causando uma rebarba na entrada da ferramenta. Já as influências que podem estar relacionadas à furação podem ser a ponta da broca ser diferente, no caso, ser em espiral ou helicoidal, o que pode trazer menos rebarba ou mais rebarba, dependendo da própria fiação. O ângulo de incidência que determina a espessura da rebarba,
as próprias propriedades do materiais, o que determina a maleabilidade dele, e às vezes pode não apenas cortar, mas sim deformar plasticamente pelo seu baixo limite de escoamento. A afiação também é um fator muito importante nas brocas, o que uma broca muito afiada pode trazer uma pequena rebarba, ou uma broca com cega pode trazer uma espessura muito grande na sua rebarba, porque o material acaba se deformando plasticamente e não sendo cortado, não sendo usinado. A viscosidade do fluido de corte também é um fator, o que pode afetar na fricção entre a ferramenta e a peça, assim fazendo com que ela esquente mais ou aqueça menos. Muitas vezes, para cada determinado material, existe uma viscosidade diferente de fluido, o que pode ser determinado pelos parâmetros já estabelecidos. A força de avanço também pode ser uma grande interferência dentro das propriedades das influências, pois muitas vezes ela não é automática por computador, ela é dependente da variação muscular, da força muscular do próprio operador, que pode ser mais ou menos dependendo de qual pessoa, de qual período e outros determinados momentos em que o operador está. Conforme as rebarbas vão aparecendo, acaba aparecendo métodos de rebarbamento que podem ser usados para evitar ou mesmo retirar as rebarbas. Os métodos de rebarbamento podem ser abrasiva, que pode ser vibratória, centrífuga e tamboreamento. Por sua vez, o tamboreamento é um processo onde as peças são colocadas em um tambor rotativo, junto ou não de materiais especiais, o que deixa as peças muito limpas, arredondadas, com quinas arredondadas no caso, e peças com uma boa acabamento, que deixa ela muito boa para se usar já. E o tambor rotativo somente pode ser usado para peças de pequenas dimensões e com rebarbas externas. A rebarbação mecânica pode ser feita com escova de aço, na própria manual, do próprio jeito manual mesmo, ou pode ser também mecanizada. A rebarbação química, através de um ácido, ataca as rebarbas e um pouco do material das peças. A eletroquímica também pode ser usada com água salgada e baixa voltagem. A térmica, que permite rebarbação interna através da ignição de gases carburante e oxidante. É uma boa alternativa, muitas empresas estão usando hoje em dia essa rebarbação térmica. Já a qualidade na furação está ligada muitas vezes aos fatores de acabamento, que podem influenciar no próprio acabamento. São eles: a dureza, as arestas de corte, o avanço e a velocidade de corte. Uma junção desses fatores de aresta de corte, a dureza, o avanço, geram irregularidades. Essas irregularidades podem ser denominadas rugosidade. A rugosidade pode ser definida por dois parâmetros: RA, que é a média aritmética entre as distâncias absolutas do perfil real ao médio, determinado pelos picos do comprimento LM, e RT, que é a distância do pico mais alto ao mais profundo. Outro problema que está ligado à qualidade da furação é os desvios de geometria, que estão ligados à circularidade, cilindricidade e concentridade. E, por fim, podemos concluir que o processo de furação é um processo de muita importância dentro das indústrias, representando um grande número no processo produtivo. E com a força de usar tantas vezes o processo de furação, acaba gerando irregularidades. As irregularidades são determinadas rebarbas. E através dos objetivos de demonstrar como as rebarbas surgem e quais os fatores que influenciam, é possível a escolha do melhor equipamento, fluido, broca, força de avanço e afiação
o que acaba diminuindo ou mesmo evitando para que não apareçam as rebarbas. E caso as rebarbas aparecerem, possuem métodos de rebarbamento que podem ajudar a retirá-las, e tanto externo como externo, e acaba dando um acabamento melhor às peças. Gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de defesa do meu TCC, e essas são as 5 referências principais que eu utilizei no meu TCC. Muito obrigado a todos.